Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live sobre magistratura no interior, com a nossa querida e amiga magistrada Rosiane do Vale, no TJ Amazonas, tá? Eu vou aguardar aqui cada um de vocês entrarem, para logo em seguida a gente iniciar a nossa live. Vão mandando os aviãozinhos, boa noite, Marcos. Mandando uns aviãozinhos, encaminhando para todo mundo que quer saber um pouco mais sobre o que é a magistratura no interior, qual é o papel do juiz no momento em que ele entra no seu exercício, na sua função. Muitos de vocês estudam para concurso público e querem ter uma noção da realidade, do que está por vir, né, após a aprovação. Então hoje nós teremos o Tasso aqui, querido Tasso, um abraço aí, BMP Tocantins. E todo mundo quer saber um pouco, né? Como é enfrentar essa vivência, talvez em um local diferente. Se você nasceu em outro estado, às vezes você vai sentir um pouco mais. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a magistratura no interior com a professora Rosiane aqui. Nós já tivemos um bate-papo antes, muito interessante. E agora nós vamos falar um pouco sobre a entrada na carreira. Deixa eu ver se Rose já chegou por aqui. Um abração. Ricardo, boa noite. Bom, pessoal, essa live, a gente teve uma que não ficou gravada, mas porque o professor David não pôde comparecer em razão de problemas na internet, e ele ia falar um pouco sobre o TJ do Pará, né? E acabou que eu falei um pouco sobre a minha vivência, e essa live não ficou gravada, eu não disponibilizei no YouTube, até porque também teve momentos lá que a chuva atrapalhou a live, eu achei que não ficou tão legal, tá bom? Mas hoje a live ficará gravada, eu vou compartilhar com todos vocês e depois irei lançar também no canal do YouTube, vocês poderão assistir posteriormente. Porém, o melhor é que assistam agora, né? Porque no momento em que vocês assistem agora, vocês conseguem lançar as perguntas de vocês e aí serem respondidos e acompanhar realmente. Quem diz que vai assistir depois, geralmente fica ali distraído, não consegue assistir a live por completo, né? Rose já chegou, disse que tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com Rose. Pronto. Vou até fechar aqui o banner da nossa live, ver se Rose consegue entrar. Rose, já mandei o convite, viu? Fica à vontade. Oi, Olá! Rutinha, tudo bem? Tudo ótimo, Rose, como é que você tá? Tô ótima, e você? Tô Boa bem, graças a noite. Deus. Boa noite. Gente, então nossa live vai iniciar hoje com a professora Rosiane do Vale, que é do TJ Amazonas. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada por Obrigada. aceitar o convite. No dia que falaram aqui de como seria a magistratura no interior, mencionaram muito o seu nome, então todos queremos ouvir como é a realidade aí do Amazonas, entender o que significa ser aprovado no concurso do estado como o Amazonas, né? Mas, de antemão, quero lhe dar a palavra para você iniciar aí também os seus dizeres, tá bom? Rutinha, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fazia tempo que a gente não fazia nenhuma live juntas, né? Então, para mim, sempre é um prazer estar aqui com você. Tenho uma admiração gigante por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. E eu estou aqui para contribuir, sempre estou aqui para contribuir com você, com quem, enfim, com quem tem o mesmo propósito que nós, que bebemos da mesma fonte, estamos aqui para ajudar, para contribuir com as pessoas, para contribuir com esse universo que nos deu tanto. Então, eu estou aqui à sua disposição, estou aqui à disposição dos seus seguidores e conte comigo para explicar tudo, para falar dessa terra que é o Amazonas, uma terra abençoada, uma terra cheia de paisagens naturais, diferente do Nordeste, lindo, eu amo o meu Nordeste, sou maranhense com o pé no Ceará, com a família do Ceará, até me denomino cearense, mas sou maranhense, mas amo o Amazonas também, então eu acho que a gente é feliz onde as coisas acontecem na nossa vida, e foi o que aconteceu comigo.
Então, Então, assim, olha que lindo, né? A gente é feliz onde as coisas acontecem para nossa vida, né? Isso é importante, porque no início a gente sente uma pancada muito grande, né? A mudança de rotina, sim. um pouco do desespero, da incerteza do que vai, do que está por vir, né? Mas, Rose, conta primeiro aí, qual o ano do teu concurso? Sim. E em seguida, se todo mundo que foi aprovado, se foi nomeado ou se não. Tá, vamos lá. O meu concurso, Rutinha, me permita, Rutinha, eu gosto de chamar, não consigo chamar de Ruth, me perdoe. Viu, seguidores aqui, pessoal? Então, assim, Rutinha, me perdoe, não tá chamando de Ruth, viu? Nem doutora Ruth, né? Porque aqui a gente Não. tem uma relação, eu acho que cabe quanto mais informalidade, mais empatia. E eu gosto muito de você. Eu nem consigo chamar pessoas que eu gosto pela forma que todo mundo chama. Então, vocês me permitam lhe chamar de Rutinha também na live, viu? Fique tranquila, Ave Maria, pode falar. Então, o meu concurso aqui do Estado do Amazonas. Então, Gilber, um beijo, querido, meu aluno. Foi meu aluno na SBAN. Aqui no Estado do Amazonas, o meu concurso, ele é de 2000, na realidade, assim, ele começou em 2013, mas ele terminou em 2015. Então, foram 2 anos de prova. Foram 2 anos que a gente ficou anula a prova objetiva. A prova objetiva foi anulada 2 vezes. E depois a prova discursiva uma vez e a prova de sentença uma vez. Então, foram muitas anulações ao longo da prova. Isso foi ótimo, porque para mim foi maravilhoso, porque eu fui pegando o jeito FGV de ser, né? Que era a Fundação Getúlio Vargas. E no meu concurso foram 34 vagas abertas para Prolivre, para provimento, mas só passaram 16. Então, sobraram vagas. Realmente era um corte assim absurdo, 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 que quando a gente teve o filtrão, né, da prova objetiva, e aí eu consegui passar na prova objetiva, quando chegou na discursiva, saiu arrastando todo mundo, assim. Meus amigos estudavam comigo, a gente tinha um grupo, e ninguém passou no Amazonas, só eu passei. Eu até fiquei chocada, porque tinha gente que estava fazendo TRF, MPF, e estavam mega preparados, assim. E eu fiquei assim, porque era uma prova surreal mesmo. E aí Nossa, eu lembro que aconteceu. caiu na prova. Ai, Rutinha, foi assim, olha, Também não lembro, não. É quando o a pessoal me prova de, pergunta, gente. a Pode prova falar. discursiva. Então, a prova discursiva foram 25 questões. Eram 25 questões abertas, né? 25 questões para você discorrer em 4 horas. Então, muita gente não terminou a prova. Né? E tudo caiu todo o edital, tipo assim, não eram só X matérias, eram as matérias do edital todo, né? E fora humanística. Então ainda tinha umas 3 questões no final da prova, então você ainda tinha que respira e refaz aquelas 3 de humanística, né? Então aquelas lá foram assim, para mim foram as piores, foram humanística. E a prova discursiva, muita gente não conseguiu gerenciar o tempo, né? Então, muita gente caiu pelo tempo. E a prova, assim, eu falo que eu me especializei na FGV, eu falo para vocês, sabe? Porque eu estudei tanto essa banca, estudei tanto, 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 e agora para o concurso de delegado daqui, que eu também me empenhei muito aqui, porque estava dando aula em vários cursos, e eu aprendi a falar FGV, eu digo assim, o jeito de ser dela, é tanto que tudo que eu falei em sala de aula, tudo, os meus alunos me deram feedback, caiu tudo. Por quê? Porque eu aprendi a FGV, eu estava estudando muito a prova de sentença, a prova discursiva. E só caiu jurisprudência dos 2 últimos anos e uns conceitos básicos. Então, assim, mas uma jurisprudência que eles copiavam e colavam na prova, sabe? Então, quem tinha lido os julgados, indo e voltando, eu repetia, repetia, repetia. Eu li aquele dizer o direito, assim, de 2 anos para cá, mais 6 vezes, sem mentira nenhuma. Então, assim, era algo que eu estava realmente muito boa em jurisprudência. E aí aprendi a dissertar também, né? Saber como começar a questão, porque isso fez toda a diferença também. A FGV ela é muito objetiva no sentido de responda o que eu quero saber, ou é sim ou é não, diga o artigo que você sabe, diga a jurisprudência correlata. Então foi muito jeito de FGV de ser. E aí eu fiz a prova, né? Passei na discursiva, fomos para a prova de sentença. Aí a gente falou, não, reprovou muita gente na prova discursiva. Na discursiva, passou para a sentença, só passaram 24 pessoas. Aqui já não estavam mais preenchendo vaga, né? Já tinha sobrado vaga aí já. Aí a gente disse, não, ninguém vai reprovar na sentença, porque já está sobrando vaga. Quando chegou na prova de sentença, ela reprovou de novo.
Então, assim, ficaram só 19. E aí eu falei, meu Deus, só ficou 19. Então, assim, quando eu saí da prova de sentença com 19 aprovados, eu falei, acabou, na oral vai cair todo mundo, né? Vai sobrar 3 no resto. É um negócio assim surreal. E aí, nas provas de sentença, eliminou muita gente também, a prova é extremamente cansativa. Prova de sentença civil, caiu contrato de representação comercial, algo assim que. Um negócio assim que eu nunca tinha lido, porque ler a lei de representação comercial, direito comercial aplicado mesmo, eu falei assim, meu Deus, vamos aqui, eu vou falar o que eu sei, né? Eu vou para os princípios gerais do direito. Isso aí vai ter no princípio, e fui fazendo. E foi a prova que eu mais me dei bem, tirei 9,5 na sentença civil. E na sentença penal, foram muitos crimes, eram 8 réus, se eu não me engano, acho que eram 8 réus. Ou eram 6 ou eram 8. Uma coisa assim, para fazer a dosimetria da pena, eu lembro que a minha letra ficou desse tamanho, para caber em tudo, para caber até o final, mas deu tudo certo e eu consegui passar na sentença penal com 8. E assim, ninguém tirou 9, era tudo 8 ponto não sei o quê, 8 ponto não sei o quê, então 7, 6 ali, mas ninguém foi assim notão, sabe? E aí veio a prova oral, graças a Deus na prova oral ninguém reprovou. 3 candidatos não foram fazer prova, porque estavam aprovados em outros cargos, e inclusive Eduardo Girão, que eu acho que você conhece, né? Conheci o Girão aqui. E inclusive temos uma amizade muito, muito grande, que é um querido. E aí ele não veio e outros 2 candidatos também. Então, assim, quem fez a prova oral conseguiu obter isso, que eles não reprovaram na prova oral. Mas, assim, foi muito, muito sugada a prova oral também, porque caíram todas as disciplinas, foi cobrado tudo novamente, 15 desembargadores, aliás, 14 e um membro da OAB. E aí, todos, aquela banca toda, e foi muito sugado, muito sugado. Mas deu tudo certo, Imagina. graças a Deus, assim. Deve ter sido parecido com o TJDFT, então, né? Porque, em regra, o Sim. TJDFT também não aprova todo o número de vagas. Eu não sabia É. dessa história, né? Parece que o último do Amazonas já foi um pouco melhor, nomeou bastante gente, né? Ah, sim, o último do Amazonas foi maravilhoso, porque o último ele foi até ela exauriu, né? Ele exauriu o número de vagas. Então, assim, quem passou foi CESP, então a prova mais previsível, né? E todo mundo foi nomeado. Eu digo que agora tem juiz aí para dar e vender nesse Amazonas, porque tem muita gente. Assim, para você ter ideia, eu não consigo, ainda não conheci os novos, assim. E nem os mais antigos, acaba que a gente tem um dia a dia tão, né, Puxado, né? que acaba para até saber o nome do aquele juiz da comarca tal, então da vara tal, você tem que ter um conhecimento aí mais próximo mesmo, porque não dá para conhecer todo mundo, é muita gente, né? E o É muita território do gente. Amazonas também é um território grande, né? Gigante. Extenso, então É é outro gigante. país. E aí você conhecer todo mundo fica quase impossível. O pessoal acredita que todo mundo se conhece, né? Mas não, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Isso no máximo. Isso. Mas a gente vai reconhecendo as carinhas, assim, às vezes num congresso, às vezes no encontro da associação, né? Isso. Mas assim, a gente se conhece, é aquela coisa bem superficial, né? Porque tem uns que a gente é amigo mesmo, e tem outros que a gente só, oi, aquela coisa assim. Então são pontuais aqueles que nós somos amigos, assim, que eu tenho uma relação muito estreita, e outros não. Até porque a magistratura é muito puxado, né, Rutinha? Assim, se a gente for parar para pensar, é algo que demanda um certo tempo da gente. Então, assim, não só a magistratura, a judicância, né, que eu falo. Tudo que envolve a magistratura, né? E são mais ou menos quantos juízes aí, Rose? Olha, só no interior nós temos 64. No interior, 64, mas capital, eu acho que uns 150 por aí. Ah, é? Juízes. Então não são muitos também, não, né? Achei que vocês tinham mais juízes. Eu achei. Olha, eu tô te falando assim, mas é por cima, viu? Eu não sei te dizer o número exato. Tá. Mas eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Mas assim, mas não dá pra gente se conhecer, assim, sabe? Até porque Manaus é muito. Manaus não, o Amazonas é muito grande. Então, para vocês ir para as confraternizações é até mais difícil, para quem está na comarca, né? Então é um pouco mais complicado. Tem isso. Aqui, vamos aqui para as perguntas, então, em relação à magistratura do interior. Significa que você, com toda certeza, foram nomeados todos que passaram na prova oral, né? Sim. Não teve nenhum problema. Foram nomeados todos.
Em seguida, a escolha das comarcas, como é que foi? Foi de acordo com a preferência, assim, a ordem de classificação? Ou vocês já foram designados para atuar em comarcas X e Y? Não, não. Aqui no Amazonas tem uma coisa boa. Várias, né? Então, assim, no Amazonas você já entra titular. Então, assim, eu titularizei assim que eu tomei posse. Então, assim, eu fiquei muito bem classificada no meu concurso. Na prova oral eu fiquei em segundo. Então, assim, isso alavancou muito a minha nota. Na sentença eu já tinha ficado em quinto. Aí, somando tudo, discursivo e tal, fiquei em sexto lugar no geral, né? Dos 16. Então, fiquei bem classificada. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei logo, eu fui para uma comarca, eu escolhi a minha comarca, que tinha as vagas, né? Eu fui lá e já fui sendo titular. E só fiquei 6 meses, porque a rotação aqui é muito grande, assim, processo de remoção. E aí eu fiquei só 6 meses em Manicoré, já fui removida para Atalaia do Norte, foi quando eu engravidei, fui para Atalaia, que loucura. Aí eu fui para lá, depois de Atalaia, eu fui para Inhamundá, e depois de Inhamundá eu vim para a capital, e agora voltei para o interior, que eu tô em Manaquiri, próximo aqui de Manaus. Então, assim, mas é muito rápido, sabe? A remoção aqui, ela acontece muito rápida, graças a Deus. Existe uma movimentação muito grande, então isso facilita. E agora, com os novos juízes, isso está andando demais e teve criação de novas varas. Só agora criaram 30 varas. Então, assim, todo mundo, quem é o momento de vir para a capital é agora, de forma definitiva, né? Então, Tá. muita coisa mudou, E aí vocês graças a podem Deus. já titularizar numa de segunda, por exemplo, ou vocês titularizam na de primeira? Ou pode fazer esse E, salto, assim, se tiver vaga? então, aqui nós temos só duas entrâncias, primeira e segunda, né? Aliás, entrância inicial, perdão, entrância final. Então, assim, a entrância inicial, todo mundo vai para o interior. Quando você promove, você já vai direto para a capital. Então, assim, é muito rápido, no sentido de, se você promoveu, é porque você já vai para a capital. Então, antigamente, passavam-se mais tempo no interior, muito mais tempo, sabe? Mas agora não, agora, graças a Deus, assim, a expectativa é que se passe menos. O primeiro lugar da minha turma já está na capital. Então, a gente está imaginando aí, por exemplo, eu vou fazer 8 anos de magistratura em janeiro, estou com 7 anos e pouquinho. Então, 8 anos eu completo em janeiro, dia 9 de janeiro. Completo 8 anos. Então, acredito que até o ano que vem, assim, o pessoal da minha turma, eu já estou no primeiro quinto, já vai todo mundo ser promovido. Só não vem quem não quiser, né? Porque aí tem a parte financeira, muita gente não quer sair do interior por causa do eleitoral. Então, assim, não vou perder tanto dinheiro assim, não quer vir mesmo, né? Amigos meus falaram que não querem promover, falaram que não vai ter essa perda salarial gigante, ainda mais diante da crise que a gente está vivendo, né? E aí vão se submeter mesmo, se submetem ao interior porque não querem perder dinheiro. E faz todo sentido, realmente perde mesmo. Se você está na comarca eleitoral, você vai ganhar seu salário aí e ter um plus muito grande, né? Então faz toda a diferença. Mas Né? isso que você falou, só para o pessoal entender, é muito relevante. Significa, então, que é possível aí um magistrado estadual chegar na capital dentro de 10 anos, né? Sim, Por exemplo. Agora, há sim. estados, gente, que você não vai chegar na capital, assim. Há Não. estados que você vai prestar o concurso público e você não vai chegar na capital. Por isso que Maranhão, por exemplo. eu Maranhão. digo que essas lives aqui vão ser interessantes para quem quer a carreira da magistratura, estadual principalmente, porque muda de acordo com o estado, gente, muda Muito. mesmo, certo? Então, assim, às vezes a pessoa não tem noção, acredita que, poxa, o estado do Amazonas é enorme, mas tá aí. 10 anos você tem perspectiva de estar na capital, e outros estados talvez não, você vai ter que Não, encarar o até interior. menos, né? Porque o juiz da minha turma, por exemplo, o primeiro lugar da minha turma foi com 6 anos. Pois é. Então, E, assim, e, ele foi e a muito sua rápido. comarca são quantos quilômetros, mais ou menos, da capital? São 133. É 133 pertinho, né? quilômetros. Pertinho. Dá para ir, assim, é cansativo ir e voltar, né? Assim, dá para ir e voltar. Mas eu venho, assim, eu faço esse bate e volta. Eventualmente eu durmo por causa da minha filhinha, né? Então eu prefiro vir, me sacrificar e vir e dormir, voltar, do que não dormir, do que ficar, porque aí eu fico longe dela. E aqui eu tô sem fórum, assim, tô sem casa de juiz, né? Então é perigoso também, não tem PM na cidade quase. E aí você tá aprendendo e soltando e tá sozinha, né, na comarca, e tem tudo isso também. Não tem lugar para ficar, porque as casas não são dignas, assim, de você tem que mobiliar tudo, você tem um gasto enorme e a casa não é boa.
As hospedagens também não. Isso a gente tem que falar aqui do interior, né? Que isso existe. Eu pego balsa, isso. Agora eu não tô mais pegando balsa. Agora eu tô saindo de lancha. Às vezes pego quando eu quero ir de carro. Quando eu vou de carro, aí eu pego uma balsa, atravesso, boto a balsa no carro, aí vou dentro do carro. E aí pego o 133 km, que aí eu chego na minha comarca. Ou então vou de lancha, porque assim, a regra aqui no Amazonas, Lutinha, é lancha, não é barco. Barco é mais no Pará. Porque assim, Ah, aqui tem muito transporte de lancha. Então você pega a lancha e chega. Mas tem locais que você vai chegar que é um absurdo de distância. Por exemplo, quando eu atuei em Atalaia do Norte, que para mim foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, foi para lá grávida. Eu estava com 7 meses de uma barriga que só Jesus na causa. E aí fui para lá com 7 meses. E Atalaia do Norte é fronteira, é tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. nossa. Então, assim, foi muito marcante para mim. E para eu chegar lá, eu ia até Tabatinga de avião, de Azul, pegava um voo da Azul, até lá, 1h30, 2 horas. Depois eu pegava uma lancha que a gente chama de rabeta, porque é uma lancha que só tem aquele, como é que fala, o motorzinho. E aí, assim, de 6 lugares, aí chegava em Tabatinga, descia no porto, pegava essa lancha até Benjamin Constant. De Benjamin Constant, eu pegava o carro, mais 2 horas. De lancha era um percurso de 45 minutos, depois carro, mais 2 horas. Uma estrada esburacadíssima. E chegava lá, era região de tríplice fronteira, região indígena, muito índio, muito, mas muito mesmo. E não era índio civilizado, era índio sem civilização, assim, de não falar a língua, eu tinha que ter intérprete às vezes para fazer audiência. Então, vinha realmente a pessoa, o pajé, né, que falava um pouco mais, ou então representante da área indígena. E aí eu conseguia me comunicar. Não tinha comida na cidade, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui o defensor público, ele me deu a comida dele inteira, eu estava grávida. E ele falou, doutora, você não trouxe comida? Eu não sabia que não tinha. Ele, meu Deus, postou minha comida. E eu fiquei, doutor Marcelo, pelo amor de Deus, não faça isso. E ele, não, eu falei, dá. Eu falei, vamos dividir. Ficou naquela coisa. Enfim, ele acabou me dando a comida dele inteira e ficou atrás de comida na cidade, aquela confusão. Mas acabou que deu tudo certo. Aí a gente morava, né, do lado, assim, tinha um kitnet. Eu morava na kitnet, ele morava em outro, promotor em outro. E assim a gente foi seguindo, indo nessas indas e vindas. Mas logo depois eu entrei de licença, tive minha bebê, né? Fiquei afastada. E logo depois veio a possibilidade de eu remover para Inhamundá, que eu, ai, graças a Deus. Que aí eu fui trabalhar numa ilha, que é a coisa mais linda desse mundo. E também para chegar, era avião, lancha, ia de avião até Parintins. Depois de Parintins, pegava uma lancha para Inhamundá, mais 3 horas de lancha. Chegava lá, mas quando eu chegava, era assim, como é que eu vou te dizer? Eu me sentia bem, porque era um lugar muito bonito. Assim, era um lugar paradisíaco, em que as pessoas vão para fazer, como é que é? Disputa de pesca, aqueles festivais de pesca, vem pessoas do exterior para poder, sabe, pescar e tal. Enfim, mas foi muito bom. Foi uma passagem, assim, muito boa. Foi em Inhamundá, em que eu estive lá nessa época. Foi incrível. O fórum era de frente para o Rio, então assim, eu terminava as minhas audiências, eu Tinha ia aquela correr, vista, né? eu ia correr na orla. Então, assim, apesar de ser parada todo tempo, mas eu só parava, né, doutora, né? Eu ia tirar dúvida de processo, eu só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui. Então, assim, e aí eu parava, depois parava, terminava a corrida, eu ia comer alguma coisa, né, no final. E aí eu ficava lá. Então, assim, para mim foi um momento muito bom. Foi um momento que eu estive em Amundá. Não tenho o que falar da minha anterior comarca. E Maraquiri, onde eu estou hoje, é uma comarca que é mais... Ela não tem muita estrutura, mas eu preferi porque ela está mais próximo da capital. Então, assim, quando a gente tem filho, a gente deixa de pensar na gente, assim, então, né, eu penso mais não só estrutura, eu preciso pensar, né, eu preciso pensar no meu marido. Então, assim, isso para mim tem um pilar muito grande, é muito importante para mim, eu ter a oportunidade de vê-los, isso para mim não tem preço, seja a hora que for, nem que eu chegue 9 horas, 10 horas em casa, mas é a oportunidade que eu tenho de vê-los. Então, assim, eu me sacrifico, eu gosto de treinar, então eu acordo 4h20 da manhã, eu vou treinar, chego, vou para a lancha, muito rápido, mas eu me sacrifico para eu poder vir e ficar com eles. Então, assim, vale todo o preço, pago todo esse preço. Mas ainda tem a possibilidade, Rutinha,
da gente... Eu fiquei muito tempo convocada na capital. Eu fiquei quase 4 anos convocada, aliás, 3 anos, perdão, 4 não. 3 anos convocada na capital numa vara de tráfico de drogas. Então, existe a possibilidade de vir para a capital e ficar auxiliando os juízes da capital. Então, eu fiquei 3 anos auxiliando o juiz titular na vara de tráfico de drogas, que é aí facção criminosa, organização criminosa. Eu trabalhava junto diretamente com o grupo GAECO, então que é o grupo de combate a organizações criminosas. Então, foi uma experiência também, nossa senhora, assim, engrandecedora. Por isso é que eu amo o processo penal hoje, porque você trabalhar numa vara de tráfico, principalmente no Amazonas, em Manaus, em que é região de fronteira, é muito pesado. É lidar com FDN, é lidar com PCC, com Comando Vermelho, audiências com presídios federais, videoconferências. Então, assim, para mim, quando eu vi a videoconferência na pandemia, já foi algo que já estava comum. Então, assim, para mim não foi nenhum, um bicho de 7 cabeças, né? Aquela coisa, é o novo. Porque a gente já fazia muito isso na Vecult, na vara especializada. Mas foi, assim, uma experiência incrível. Tudo de drogas, eu sei. Eu digo assim, não é que eu sei da droga, mas, assim, a lei de drogas, para mim, ela é muito fácil. O procedimento, até me pedem para dar curso da lei de drogas. Eu falei, gente, calma que eu vou falar sobre a lei de drogas. Porque eu fiquei 3 anos falando, estudando só isso, só isso, só isso, só isso. E acaba que você apega uma afinidade, né? Eu gosto, inclusive, da Vecult. As pessoas têm muito medo, tinham muito medo da Vecult. É, assim, temida pelos juízes, né? A maioria não quer ir, não queriam auxiliar. E eu falei, eu quero sim, eu vou topar esse desafio, é algo novo. Tem uma vida mais restrita, já tenho mesmo. Então, assim, eu não sou de estar embalada, né? Então, para mim, ter uma família... Então, para mim, é mais reservado com a minha família, mas tem um comportamento ali um pouco mais restrito, porque realmente não podia estar andando em todo o bairro, né? Tive muito cuidado com isso, porque já fui reconhecida. E aí eu comecei a ter um pouco mais de cuidado em relação até aos bairros onde eu ia em Manaus, né? Tipo, eu não podia mais ir na feira. Em alguns bairros de zona vermelha, eu não podia mais ir. Se eu tivesse que resolver alguma coisa que tinha que passar pela zona vermelha, aí eu já não ia. Porque eu sabia que ali tinha muita gente que eu tinha aprendido, tinha soltado. Então, é um pouco mais restrita a vida da gente, né? Quando trabalha numa vara dessa natureza. Mas se você me perguntar se eu vou de novo, vou com todo o prazer do mundo. Só tô esperando um convite de novo para ir. Adoro. Não, pessoal, é interessante isso que a Rose falou, porque ela disse que existia uma abertura, mas nem todo mundo quer, porque também tem o ônus, né? Dessa abertura de estar na capital. Gente, nada é de graça, né? A gente Nada. aprende isso cedo. Quem estuda para magistratura estadual, conheça bem o estado para o qual você vai prestar concurso. Eu acho que isso é o primeiro ponto, sabe? A galera ignora isso. Eu falo por experiência própria. Porque quando eu fui para o Tocantins, eu achava, nossa, uma experiência, que maravilha. Eu nunca imaginei que não existiria estrutura, sabe, Rose? Eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei que talvez a minha promotoria estivesse ainda dentro do fórum. Eu nunca imaginei que eu que teria que ir atrás de uma sede para a promotoria ser alugada, que quem teria que ligar e desligar o computador seria eu. Então, assim, isso lógico, isso bem no início da carreira, da forma como você falou, aquela primeira comarca, né? Aquela que puxa bastante de você. Então, assim, há estados que isso não vai acontecer. Gente, quanto menor o estado, maiores as chances de você conseguir já de cara ficar na capital. Então, por isso que é interessante ter esse diálogo, né? Quanto maior expansão territorial, por exemplo, já é mais difícil. O estado da Bahia também é um estado difícil para quem está... eu passei, você é magistrado na Bahia, mas tem o peso de você estar no interior, você vai depender do carro para visitar seus familiares. Entendi demais a sua escolha, porque querendo ou não, o fardo não é só nosso, né? O fardo é da nossa família também, porque querendo ou não, a gente ou leva eles com a gente, ou a gente suporta o fardo. Porque não tem como você fazer de outra maneira. Interessante. Então, assim, só para que você explique, o pessoal já entendeu, mas no Amazonas, então, o interior é via lancha. Não, assim, deixa eu te explicar. Nós temos os 3 meios de transporte, né? Aqui: avião, lancha e carro. No início, você vai passar pelos 3. Assim, você pode passar pelos 3. Eu passei pelos 3.
e pegava os três para ir trabalhar. Então, assim, para eu trabalhar, eu dizia, olha, eu vou viajar de avião para poder ir trabalhar. Então, assim, realmente, e as passagens, assim, absurdamente caras. Então, teu salário já não é aquilo que você imagina. Porque ele vai dar você tem um custo de passagem aérea, né? Então, passagem aérea, mais gasolina, mais o lugar onde você estava lá. A casa, o hotel, seja o que for. Mas o que eu gosto muito assim de falar da magistratura estadual, Rutinha, porque assim, quando a gente fala do Amazonas, eu vou falar do Amazonas, vou falar do todo também, porque não é só o Amazonas. A magistratura estadual, ela, em regra, ela não tem estrutura. Em regra, você começa num lugar sem estrutura. E você vai fazendo com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos e pernas. Você vai lá e vai correndo atrás das coisas. Então, quem quer magistratura estadual você vai lidar com a sociedade de frente, mas saiba que você vai ter que ficar longe da cidade, aliás, longe da tua família, você vai ter que se ausentar de casa, não tem jeito, vai ter que se ausentar, a não ser que você leve. Só que quando você tem filhos, você já pensa nos teus filhos, onde é que vão estudar, onde é que vão ter um lazer, onde é que tem médico, né? Isso, Então, saúde, assim, para mim, o que pega é saúde, saúde, né? Numa né? situação de urgência, é difícil. Exato. Por exemplo, a minha filha, ela nasceu com uma alergia à albumina. Ela não podia ter contato com o ovo, então, por isso, ela não podia ser vacinada, porque as vacinas, a maioria delas, são decorrentes da clara do ovo. Então, eu fiquei 2 anos com a minha filha dentro de uma bolha. Eu não podia levá-la para lugar nenhum. Como é que eu levá-la para o interior? Então, assim, aquilo para mim me corroía, eu me matava, eu saía chorando e voltava chorando para casa. E outra, eu tinha que reconquistar minha filha, Rutinha, a cada retorno. Quando eu retornava para casa, ela não queria, ela não me queria. Tipo assim, ela saía correndo, ou então de fraldinha na casa, eu dizia, mamãe chegou. Aí ela virava assim as coxinhas e saía correndo. Tipo assim, eu não te quero, mamãe, né? Você me abandonou. Você entendeu? Eu tive que procurar um psicólogo. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E aquilo assim, chorava, chorava e perguntava o que era que estava acontecendo. E aí foi quando a psicóloga me disse que ela acredita, a cabecinha dela, né, que eu estava abandonando, que eu não estava voltando, porque eu não voltava para casa, né? Então, ainda até a doutora Priscila também, com a amiga minha Priscila, que trabalha juiz aqui também, e ela falava a mesma coisa, né? Que a filha dela passou pela mesma coisa, a filha dela se escondia debaixo do lençol. Quando ela chegava, ela ia para a cama e se escondia, que ela não queria ver a mãe. Então, assim, você vê isso com mãe, é um negócio, assim, surreal, né? Então, assim, era muito difícil para mim ver essa atitude da minha filha bebê, né? Ela não me querer porque ela achava que a mãe tinha abandonado. Então, eu começava numa coisa de recomeço, de reconquista. Reconquistando a minha filha, explicando, mamãe foi trabalhar, mas a mãe volta, foi trabalhar. Enfim, e tudo isso da maternidade, que a gente sabe que a gente que é mãe, a gente se cobra um pouco mais e acontece, enfim, mas sair com um peito cheio de leite, você ter que tirar leite no interior, e eu dava até para os filhos dos presos, que a mãe não estava conseguindo amamentar. Foi um negócio assim muito doido, sabe? Que você nunca imagina que vai dar leite para a esposa de uma pessoa que está lá presa cumprindo pena e você acaba dando porque você está tendo febre de tanto leite que você está tirando. Então, assim, foram muitas coisas que eu passei e que eu digo para você, é fácil? Não é fácil, é sofridíssimo, é muito sofrido. Quem vai fazer carreira da magistratura, ela tem que entender que esse ônus, aliás, esse bônus, né, que a gente olha, se o salário é ótimo, claro que o salário que antigamente, assim que eu entrei, era muito melhor, porque hoje a gente não teve nenhuma. Hoje não houve aumento, não houve correção, não tem nada. Então, claro que a todo mundo o seu salário valia muito mais quando era em 2015. Hoje está valendo bem menos pela inflação, né? Então, valia muito mais. É um salário incrível, você tem estabilidade, você vai conseguir fazer mudar a sociedade, você vai ser realmente um salvador, eu digo assim, numa comarca, porque as pessoas contam com você, mas tem um ônus muito grande, que é a sua vida ficar mais restrita, você ficar longe da sua família, você trabalhar no local sem estrutura. Quando eu cheguei na primeira comarca, Rutinha, eu chorei. Quando eu cheguei, assim, eu tenho minhas emoções e assim, eu sou muito intensa. Então, se eu choro, eu choro, se eu sorrio, eu sorrio, se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Então, assim, eu não fico driblando as minhas emoções, eu sempre acolho.
né? Então, eu não fico tampando só com a peneira. E aí, eu cheguei em Manicoré para trabalhar, a primeira comarca, eu cheguei e não tinha nada. Eu cheguei, doutora, aqui é a sua sala. Quando eu entro na sala, era uma carteira, pingando, assim, de goteiro. Eu falei, mentira, que aqui é a minha sala. É, eu chorei, eu só chorei, assim. Falei, meu Deus do céu, e agora? Né? E aí fiz contato com o tribunal para mandar coisa, o tribunal nada, não tinha dinheiro, não tem orçamento, não sei o que, não sei o que. Eu disse, meu amigo, eu não vou trabalhar num negócio desse jeito. Peguei o que a gente ganha de indenização, né, para ir para a comarca, peguei o dinheiro, eu reformei todo o gabinete, toda a secretaria com o meu dinheiro. Falei assim, eu não vou ficar trabalhando um negócio desse jeito. Reformei, prédio só morcego em cima, assim, um negócio assim absurdo. Não tinha água, menino, tudo. Assim, que o fórum não tinha nada, 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 nada. Eu falei, vamos lá, um dia após o outro, quem é o pedreiro, vamos lá atrás do pedreiro, conserto, vamos lá, enfim, meu primeiro salário foi praticamente para ajeitar tudo do fórum, sabe? Assim, foi. Mas deu tudo certo, o próximo que pegou ficou ótimo, o próximo juiz. Quando eu cheguei na Atalaia, estava tudo pronto, graças a Deus, e ia mudar também. Então, essa foi a minha primeira despesa. Mas não tem estrutura. Em regra, não tem estrutura. Hoje eu trabalho no local onde não tem estrutura nenhuma. Nós estamos numa casinha bem pequenininha, que foi alugada pela prefeitura, um termo de cooperação, e que, enquanto o fórum está reformando, vai ficar lindo o fórum, mas nesse momento a gente está numa casinha em que não tem nem espaço para mim. A diretora de secretaria está no corredor, para você ter uma ideia. Então, assim, eu fico indo para um prédio, eu pedi emprestado a SEMA, secretaria lá do meio ambiente, para eu poder ficar para fazer as audiências, porque não tem a mínima condição de ficar no local onde tá o fórum hoje. Mas tudo isso você tem que estar despido de vaidade, despido de orgulho, despido de umas vários sentimentos que quando a gente entra, principalmente as pessoas, eu falo que a magistratura ela não transforma ninguém. Você já tem o que você tem por dentro, você é o que é, ela só potencializa. Então, não existe, fulano quando passou mudou. Não, ele não mudou, ele já era assim, só potencializou, né? E aí, então, aquelas pessoas que vão muito, que acham que o cargo público, ai meu Deus, eu sou juiz, e aí chega se depara com uma situação como essa, então, assim, o orgulho vai lá para cima. Então, se você não tiver um pouco de humildade, você não vai fazer o seu trabalho, porque nunca vai estar bom. Então, assim, é importante passar a ter esse tipo de situação, mas para mim, esse é um dia que até eu lido melhor hoje, Rutinha, porque eu já fui militar. Então, assim, quem passa por que eu passei também no treinamento militar, quando fui da FAB, aí a gente chega assim, diz assim, isso aí é fichinha, sabe? Porque foi muita coisa. Então, tudo soma na vida da gente, tudo são experiências e tudo vale a pena. Eu, por mais que passe por tudo isso, eu acho que vale demais a pena. Eu acho que Não, não talvez tenha tem. sido pela sua experiência na FAB que você teve essa iniciativa de tirar do próprio bolso e ajeitar toda a sua vara logo na. Porque Na a gente primeira. trabalhar num canto inóspito, trabalhar em um local assim, Isso. você não vai trabalhar direito também, Não. né? Você vai se sentir agoniado, você vai se sentir ansioso, você não vai se sentir seguro. E o pessoal não entende. Verba pública é o seguinte: verba pública, você tem que fazer um requerimento, tem que provar que aquele ambiente precisa, e não é algo rápido. Não, Então, imagina, exatamente. não, às vezes não vale a pena a sua sanidade mental você aguardar 2, 3 meses para que algo seja solucionado. E você tomar uma iniciativa de cara, né? Há muitos colegas que ainda hoje pagam a internet do próprio bolso no fórum, porque a internet do próprio fórum não dá certo, né? Há colegas também que pagam, compram as câmeras de webcam, às vezes compram o microfone, porque o que é que acontece? O tempo que você requer e o que você precisa fazer simplesmente não dá. E aí você corre o risco de ter prejudicado uma pauta de audiência. Sim, Então é o que você falou, você tem que ter humildade, você tem que ter vontade também de olhar para o próximo. Eu digo assim, você está servindo ali, e lógico, você vai servir com dignidade, você também merece tudo isso, mas diante de uma situação difícil, você vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha, isso. ou ela vai recair o ônus sobre você, ou ela vai recair sobre o jurisdicionado, né? Aquele cidadão que muitas vezes é um cidadão muito pobre, que se desloca lá da sua zona rural, às vezes, para ir para a audiência. Então, assim, eu entendo demais. Parabéns, Rose, assim, pela sua iniciativa, pelo que você Obrigada. falou.
você destacou aí algo que para mim realmente é isso mesmo. No momento em que a gente assume em locais como esse, aquilo que está dentro da gente se potencializa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas também chorei horrores, assumi grávida, né? Chorei horrores, gente. E depois eu tive que deixar minha filha, né, para estar no Tocantins. Na época eu era promotora, não era magistrada, mas é uma realidade similar também. Então, Muito. ninguém imagina nesses estados que tem um pouco mais dificuldade em razão da extensão territorial, é o que se enfrenta, né? Não é uma realidade muito dita, muito comentada. Em regra, o que se compara já é algo da pessoa que tem uma trajetória de 20 anos construída, aí vai falar, Isso. o colega tem 20 anos, ganha isso, trabalha isso, e a realidade é bem diferente para muitos da gente que entra já no início de carreira. Com Rose, certeza. amiga, muito obrigada Eu por que ter aceitado esse agradeço. convite. A gente tem 40 minutos de live, vou deixar você encerrar então. Oh, minha linda, muito obrigada. Rutinha, obrigada pelo convite. Aqui a gente veio falar da magistratura estadual, né? A gente veio mencionar o que é a carreira, mas eu só quero deixar um recado que a gente fala assim, meio que assusta, né, as pessoas, mas é importante saber da realidade, porque você quando estuda, eu queria até falar sobre isso também rapidinho, a gente quando estuda, a gente também fica poxa, por que que eu estou estudando isso? Por que que eu estou estudando essa matéria? Nada a ver, eu quase nem vou ver isso, direito empresarial, direito ambiental. E eu vou falar uma coisa para você, tudo que você estuda hoje, você vai usar numa vara única. Você vai despachar desde na maioria delas, né? Você vai despachar desde uma execução de alimentos até uma execução tributária. Então, você vai passar por tudo e vão exigir esse conhecimento de você. Então, tudo que você está estudando faz sentido. Lá na frente você vai entender. E o teu psicológico no concurso, ele já está sendo também preparado para assumir um cargo de grande responsabilidade, que é a magistratura. E a magistratura estadual, ela tem um porquê. A magistratura estadual, ela exige de você sensibilidade. Porque você está lidando com pessoas desprovidas, pessoas que estão ali porque você é a esperança na vida delas. Então, quando você passar, aqui isso que você tem dentro aí, seja de bom, seja de não, todos nós somos luz e sombra. Mas no momento em que você estiver lá, coloca a tua luz para fora. Coloca essa tua luz para que as pessoas possam, elas possam te sentir. Porque o juiz, quando você chega na comarca do interior, desprovida de tudo, tá ruim para você, eu sei que tá, vai estar ruim. Foi ruim para mim, foi ruim para a Rutinha e está sendo um desafio ainda para mim, que estou em Manaquiri, uma comarca sem estrutura, por enquanto, depois vai ficar tudo lindo. Mas porque o fórum vai ser inaugurado e tal no futuro. Mas quando eu penso nisso, numa comarca sem estrutura, e mesmo está ruim para mim, tá, mas está ruim, está muito pior para eles. Então, a gente sempre tem que sempre colocar, fazer empatia, dizer, poxa, tá ruim, tá, mas eles não têm culpa de nada. Então, assim, procura estudar sabendo que não vai ser um mar de rosas, a magistratura nós temos cobranças, metas do CNJ, que a gente tem que estar atualizando um painel constantemente. Inclusive, não está sendo atualizada ainda, não liberaram. Todo o tempo é minha preocupação em relação a isso. Metas, produtividade, vida restrita. Mas tudo isso, se você se identifica com a carreira, se é isso que você quer, não pense só no salário, porque o salário só tem um glamour de 90 dias. Isso a neurociência explica. Você se acostuma com o cheirinho do carro novo que você compra em 90 dias, já passou. A roupa nova que você já vestiu. O restaurante chique já não é mais tão chique. Então, tudo isso já fica no teu cotidiano. E o que vai ficar é o teu propósito. Então, analisa muito isso, se é realmente isso que você quer. Se faz sentido para você, continua. Porque para mim fez, acredito que para a Rutinha também. E nós estamos aqui até hoje. E, Rutinha, muito obrigada, gratidão por esse momento. Um beijo em todos. E o que quiserem perguntar futuramente, eu estarei no direct e é só tirar as dúvidas enfim, que surgirem ao longo dessa caminhada. Bom, pessoal, muito obrigada. Sigam a Rose, é só apertar aí em cima. Ou então, Rosiane do Vale, vocês vão encontrá-la. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos e continuem firmes.